Olá, eu sou o Jorge Santos, você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô, um canal interativo e participativo onde os temas abordados são sugestões dos inscritos do canal. Quero agradecer a sua colaboração, sempre enviando seus temas e peço que vocês continuem para que a gente possa dar continuidade com este trabalho. Hoje nós vamos atender mais uma querida inscrita do canal e vamos saber com o tarô o que ele pode nos falar sobre medo de errar. Gente, que atire a primeira pedra quem não tiver medo de errar, né? Todos nós não queremos errar, não é verdade? Isso é um fato. Então, na verdade, nós precisamos saber a intensidade do medo. Porque tudo na vida vai nos dar aquele friozinho na barriga. Vamos ter medo de arriscar, ter medo de errar, ter medo de aceitar uma mudança inesperada, ter medo de enfrentar uma situação inesperada. O medo vai existir, ele é uma emoção e é despertada essa emoção como qualquer outra. Mas, muitas vezes, as pessoas, elas, infelizmente, não conseguem, né, perder o medo. Não é só medo de errar, não, viu, gente? Medo em tudo. Mas vamos ver o que é que o tarô quer nos falar, né? A carta da morte. Olha, gente, a morte é renascimento, é transformação, tá? Medo de errar. Todos nós temos medinho de errar. A gente quer sempre acertar. Só que quando a gente não acerta, paciência, né? Vamos tentar de novo. Não vamos deixar com que aquela falta de sorte que a gente teve fique ali também negativamente em nós. E a carta da morte, ela fala de transformação. Ela fala de deixar situações, de deixar apegos. A morte é renascimento. E a gente não pode renascer se a gente tem alguma coisa que não foi enterrada ainda. Então o medo de errar, na verdade, pode ser consequência de erros cometidos que a gente não aceitou, ficou muito mal trabalhado. Então nós vamos ter medo de errar em todos os sentidos, para tudo na vida. Porque tudo tem uma origem, tudo tem uma causa. Quando nós temos medo, seja ele qual for, nós temos que trabalhar. O medo, ele não surge num piscar de olhos, ele não surge no estalar de dedos, ele não surge do nada. Ele surge de uma origem. Tudo surge de uma origem. Então, na verdade, se a morte vem falando isso, é porque aquilo que aconteceu lá atrás está impedindo ainda da gente ter esse avanço, que é a transformação. Levamos em conta o medo. Somente o medo. Todos nós temos momentos
ou passamos situações que trazem medo. Só que medo de errar é também medo de encarar a vida, medo de abrir o peito para a vida novamente. E se você tem que renascer, como diz a morte, como é que você vai renascer se a origem, a causa que te traz tanto medo não foi trabalhada? Então aqui, medo de errar, todos nós temos. Os pais têm medo de errar na educação dos filhos. O médico tem medo de errar numa cirurgia. Todos nós temos medo. Sempre dá um friozinho da barriga. A gente vê muito artista, né, que são aí veteranos de carreira, fazem show praticamente toda semana. E toda vez que vai entrar no palco, dá aquele friozinho na barriga. Medo. Medo de enfrentar. Só que ele vai ter que fazer jus, né? Superar o friozinho na barriga, encarar o palco e pá! Fazer o melhor, porque quem está ali foi para isso. Então todos nós temos medo, gente. Só que medo de errar é como eu falei, como qualquer medo. Tem uma origem. Medo de errar por quê? Porque eu errei lá atrás? Medo de errar porque o outro errou e eu tenho medo também de cair no mesmo erro? Se a gente não arrisca, como que a gente vai superar os nossos medos? Se você tem medo de errar, você também tem medo de arriscar. Cinco de copas. Rainha de espadas. 6 de copas. 9 de paus. Medo de errar. Gente, o 5 de copas é uma carta que fala muito de lamentação, tá? Meu mundo caiu. Conhecem essa frase? Essa música? Meu mundo caiu. E agora o que será de mim? E todos os oráculos, todos os tarôs, né? Sempre trazem cartas com esta conotação, né? Olha o sofrimento aqui dessa mulher. Olha só. A água é sentimento, tá, gente? As copas estão aqui, ó, boiando, viradas, e a mulher na lamentação. Medo de errar. Olha a sua emoção como é que tá. Por quê? Porque teve uma causa, teve uma origem. Foi onde começou este medo. E ele tá ali nas suas emoções. Então você vai ter medo de errar, sim. Você vai ter medo de enfrentar, sim. Porque você está pegada a este passado. A mulher não está chorando porque ela não teve amor, ela está chorando porque ela perdeu um amor, ou porque ela não teve um amor correspondido. Uma rainha de espadas. Uma rainha que fala de sentimento, porque a mulher é a essência feminina, mas fala de justiça e fala de verdade. E a rainha de espadas é cruel. Se ela tiver que cortar, ela corta, tá? Mas é uma rainha justa. Então ela não vai cortar o mal se realmente o mal não estiver trazendo os malefícios. Então como é que você vai viver uma vida se lamentando, né? Por uma dor lá do seu passado, que vai te trazer aí medo, se você não defende a sua justiça e não corta o mal pela raiz. Então, tudo é o emocional. Por isso que o tarô sempre traz, né, uma visão bem coerente dentro da questão que a gente aborda, né?
Essa carta aqui também é um naipe de copas, tá? É o 9 de copas. Nós abrimos com 5 e o 9. Aqui a gente já vê uma outra cena, né? A gente vê uma bruxa, porque esse tarô é o tarô das bruxas. Uma bruxa jovem, vocês percebem, né? A juventude fala de criatividade, tá, gente? Só que ela, mesmo sendo uma mulher jovem ainda, né? A gente vê um garotinho aqui, pequenininho, e ela pode ser uma adolescente, né? Porque ela tem um semblante aí bem jovial. Então a gente percebe que mesmo ela não tendo uma certa idade, ela tem maturidade para lidar com o sentimento. Ela oferece o sentimento comedida. E muitas vezes nós não temos esse entendimento, né? Nós simplesmente caímos de cabeça e entregamos o sentimento, o coração, a cabeça, o braço, a perna. Entregamos tudo. E aqui eu vejo muito, né? Uma pessoa, olha, eu estou te entregando essa copa que representa o meu sentimento. Só que eu zelo por este sentimento. E deste sentimento, eu multiplico e o levo a mais pessoas. Então você toma muito cuidado com esta copa, com esta taça, porque ela é muito importante. E se você não souber lidar com ela, tomar cuidado, eu vou ficar muito aborrecida com você. Da mesma forma que eu estou te dando essa taça, eu quero que você cuide dela. E a gente percebe, né, que o menino parece estar até com muito cuidado para pegar essa copa. Então a gente vê, né, como nós somos emoção realmente, né? E a nossa emoção, ela tanto vai nos colocar lá embaixo, como vai colocar a gente lá em cima. E nós vamos ter medo de errar, nós vamos ter medo, né, de tomar decisões. Então, medo é medo. Se existe medo, existe uma causa. Então, a gente vai ter que tentar, né, fazer desse sentimento que a gente carrega também um sentimento que a gente possa entender que a gente não pode levar o sentimento só pelo sentimento. Aqui ela cultivou esse sentimento, ficou ali com aquela taça, cuidando, zelando, mas está retribuindo esse sentimento, mas com alerta. Cuidado com o que você vai fazer. Toma bastante cuidado. Eu, quando tinha a sua idade, eu também recebi uma copa dessa e ela está comigo até hoje, eu estou passando para você. Ou seja, a gente tem que proteger os nossos sentimentos. Quando a gente não protege os sentimentos, estamos vulneráveis, fragilizados. E o medo de errar é medo de tentar novamente. É medo de arriscar. Se você tem medo de errar, você não vai arriscar nunca na vida. E não arriscando, você também não vai ter nada da vida, né? E ele fecha com 9 de paus. Essa carta do 9 de paus, eu vejo ela sempre muito, né, como desafios que a gente enfrenta, experiências que a gente adquire, mas que chega um determinado momento que a gente precisa sair daquela zona de conforto. Que a gente precisa ir, ó, pá, pra frente, em cima das cabeças. E como é que eu vou arriscar? Como é que eu vou tentar se eu tiver medo? Então, o medo de errar, na verdade, é medo de uma expectativa que não trouxe realizações para você. Então, porque você não se realizou lá atrás, você tem medo de tentar de novo. Porque você não foi feliz lá atrás, você tem medo da felicidade. Medo é medo em qualquer circunstância. E todo medo tem uma origem. E toda origem vai ter uma causa.
e vai também nos proporcionar desequilíbrios. Portanto, medo de errar é medo de arriscar. Medo de errar é ter medo de sair da sua zona de conforto. Quando a gente vai prestar um vestibular, tentar entrar numa faculdade, a gente não quer errar, né? Quer acertar tudo para poder passar. Só que muitas vezes a gente estuda, chega na hora, dá um branco e você não consegue passar. Por quê? Porque você estava com medo. Porque se você já colocou na frente, e se eu não entrar? E se eu não passar? Então tudo que a gente vai fazer já carregando medo, não vai dar certo. Só que o medo ele existe e a gente vai passar por situações. Só que pera lá, gente. O medo não é maior do que a gente. Pega o medo, conversa com ele e fala: escuta, você me dá meia horinha para eu resolver minha questão, depois você volta. Deixa o medo de lado, vai, faz sua prova e passa e entra na faculdade. Aí depois você chega pro medo e fala: pronto, agora você pode chegar para mim e falar o que você quer. Não, agora não tem mais nada para falar. Então somos nós os condutores, não adianta, gente. Tudo está na nossa mente, na nossa força de vontade, na capacidade que nós temos de mudar as situações. Independente de hoje estarmos abordando o medo de errar, medo é medo. Medo de errar é porque você tem medo de tentar, medo de fracassar, medo de não ser feliz, medo de perder. Medo é medo. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado hoje desse tema e que a nossa querida inscrita do canal, que enviou, também tenha gostado. Quero agradecer a sua presença, a sua colaboração. Eu quero convidar você que não conhece o canal Tarô, Paz, Luz e Amor, que dê uma passadinha por lá, onde diariamente eu faço leituras falando de amores e relacionamentos. Eu vou ficando por aqui, deixo o meu forte abraço, a minha gratidão por você ter participado desta pequena videoaula aqui comigo. Estarei te esperando para um próximo vídeo, um próximo encontro. Aqui no canal Tarô Terapia, comigo, Jorge Santos. Meu forte abraço, meu muito obrigado. Até logo mais. Tchau, tchau.